Oi, aqui é o Arthur e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode dividir os teus investimentos para que você tenha o maior lucro possível e o menor risco. Olha só como que as pessoas costumam fazer isso na prática. E não sei se você já conhece o conceito de hedge, eu expliquei isso em outro vídeo. Aliás, tudo isso que eu estou falando aqui tem mais detalhadamente explicado em vídeos anteriores. Se você não souber alguma coisa, vai lá e dá uma olhada, para não ter que parar toda hora aqui para te explicar nesse vídeo, tá bom? Então, hedge basicamente é o seguinte, é quando você compra ativos que um anula o outro. E nesse caso, eu vou mostrar aqui como que eu fiz isso aqui, comprando BOVA11, que é o Ibovespa, é a replicação do Ibovespa. BOVA11 é um ETF, é uma cesta de ações que replica o Ibovespa. E se você não sabe o que é Ibovespa, volta no vídeo anterior, que lá eu mostro com mais detalhes o que significa isso. Na prática, você tem R$ 1.200 para dividir igualmente em cada ativo. Aqui para fins de experimentos, tá bom? Então, como você tem R$ 1.200, você colocou R$ 600 em BOVA11. E BOVA11 subiu 10%, o que significa que no ano você ganhou R$ 60. Só que você não investiu só em BOVA11. Você investiu também em dólar. E no vídeo anterior eu já falei que dólar e o Ibovespa são negativamente correlacionados, quase que perfeitamente. Que na prática significa que quando um sobe, o outro desce. Em outro vídeo eu explico por que isso acontece. Se você quer entender melhor, vai lá e assiste, tá bom? Na prática, o que aconteceu? Você investiu em BOVA11, BOVA11 subiu 10% no ano, e aí você ganhou seus R$ 60. Só que você investiu em dólar também. E o dólar, você investiu R$ 600 em dólar, só que o dólar caiu 10%. O que significa na prática que você perdeu R$ 60. E se você somar o que você ganhou em BOVA11, diminuindo do que você perdeu em dólar, vai dar 0. Então, nesse caso, o hedge protegeu sua posição. O que significa? Significa que você não ganhou nem perdeu. O hedge é muito utilizado para fazer esse tipo de coisa. É utilizado também para ganhar dinheiro, mas eu não vou explicar aqui, tá bom? Eu vou te explicar agora o que é diversificação. Diversificação é o que a maioria das pessoas faz. E todo mundo tem até na cabeça que diversificar é se proteger dos riscos. No hedge aqui, o risco praticamente é zero, porque as chances de você, quando um ativo sobe e o outro desce, então é muito difícil você perder alguma coisa. Normalmente vai ser zero quando a correlação negativa é perfeita. Tem outros casos que é muito arriscado, mas eu não vou tratar aqui. Esse é só para você saber como funciona. E o que é diversificação? Diversificação é aquela velha coisa que muitas pessoas falam. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. O que significa na prática? Significa que você vai investir em ativos diferentes. Sejam títulos públicos, sejam ações, fundos imobiliários, ou mesmo ações de ramos de negócios diferentes, tá bom? Empresas diferentes para diversificar. Por quê? Isso diminui o risco. Na prática, diminui o risco. Isso quer dizer, se alguns daqueles ativos subirem e outros caírem, no final das contas, se você souber o que você está fazendo, você vai ter ganhado dinheiro. E eu vou demonstrar isso aqui na prática, tá bom? Então, você tem R$ 1.200 para dividir, aqui nesse caso, em 3 ativos diferentes, o que dá R$ 400 por ativo. Então, eu vou simular aqui o que aconteceu nesse caso. Você investiu R$ 400 em CEMIG, que é uma ação, e CEMIG subiu 10%. Significa que você ganhou R$ 40. Aí, você investiu mais R$ 400 em título público, e o título público subiu 15%. Nesse caso, você ganhou R$ 60. Só que como você estava diversificando, você colocou em mais papéis, você colocou em mais ações, e você investiu por algum motivo em Petrobras. E Petrobras aqui caiu 10%. Então, você perdeu R$ 40. O que nesse caso, aqui, daria o seguinte, R$ 100 que você ganhou, menos R$ 40, você no final das contas, você ganhou R$ 60. Então a diversificação diminui os seus riscos, mas também diminui seu lucro. E finalmente eu vou falar sobre a concentração ou foco nos investimentos, que é o que o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, faz. Um alerta aqui, você só vai fazer isso se você dominar perfeitamente aquilo que você está investindo, seja um negócio, uma ação, um título público, e que você tenha controle sobre o maior número de variáveis possíveis. Então isso aqui,
A concentração é um pouco difícil de fazer porque por mais que você tenha controle sobre o ativo que você está investindo, você não tem controle sobre o cenário macroeconômico, ou seja, inflação, juros, crises, o que acontece no mundo. Então você sempre vai ter variáveis não controláveis. Então se você souber muito o que você está fazendo, talvez valha a pena fazer a concentração. E o que a concentração faz? Imagina que o Warren Buffett tivesse R$1.200 e colocasse tudo em título público porque ele sabia, sabe, mexer com o título público e sabia que aquilo provavelmente ia subir, segundo as análises dele. E aí ele colocou tudo em título público, os R$1.200, e subiu 15%. Na prática, significa que ele ganhou R$180. E como ele não investiu nesse caso, isso aqui é uma demonstração pura de concentração, ele não investiu em outros ativos, ele não perdeu nada. Por quê? Porque nesse caso só subiu. Então ele ganhou R$180 nesse caso. Então qual ganhou mais? O hedge, que foi 0, a diversificação, que foi R$60, ou a concentração, que foi 180. Obviamente foi a concentração. Só que a concentração apresenta o maior risco. Imagina se esse título cai. Ele perderia todo o dinheiro da mesma forma que ele ganhou. O que eu indico? Tem uma outra técnica que eu ensino, que se chama alocação de ativos ou alocação de recursos, que faz com que a gente consiga diminuir muito o risco e maximizar o retorno. Isso faz com que você possa diversificar da maneira correta e ter seu dinheiro mais seguro e fazer com que renda mais. Eu não vou tratar disso nesse vídeo, mas eu preciso que você saiba que isso existe, tá bom? Eu só queria que você entendesse o conceito de hedge, diversificação e concentração. Concentração é aquela história que o Warren Buffett fala, que é colocar todos os ovos numa cesta e vigiar muito bem a cesta. O contrário da diversificação, que é colocar os ovos em diversas cestas diferentes, de preferência longe uma da outra, para caso uma quebrar, as outras estão seguras. Então, você entendendo esses 3 tipos de alocação de recursos, você vai conseguir entender melhor quando eu falar sobre a alocação de ativos e como ela funciona. Valeu por estar aqui comigo, e se você acha que esse conteúdo é útil para alguém, compartilha, essa pessoa vai gostar muito. E se puder, dá um joinha para confirmar que eu estou no caminho certo. É seu joia, é seu ok que patrocina os vídeos desse canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo!